Motivos pelos quais eu sou contra a campanha que quer colocar goela abaixo da população uma ministra negra no STF. Mas calma, isso não se trata em nada sobre ignorar a participação e que pessoas negras ocupem espaço de poder, sejam eles na ciência, na política ou inclusive até mesmo no direito. Um dos primeiros motivos que nós podemos elencar um assunto que se trata sobre a ministra negra é justamente justificar a forma como a esquerda utiliza a contabilidade criativa em todos os assuntos que envolvem a questão racial no país. Vou te dar um exemplo. Você certamente já se deparou com aquelas estatísticas que trazem as pessoas negras em universidades em número minoritário. Mas quando se trata, como por exemplo, de assuntos do supercarceramento da população negra, a gente se depara com um número muito maior. Por quê? Porque esse fenômeno se dá devido ao pardo de Schrödinger. É pardo de Schrödinger ou Schrödinger? Aqui, ó. Schrödinger. Schrödinger. Ah, então tá certo, né? Só falei que nem um africano, mas... Utilizando o mito do pardo de Schrödinger, ou seja, se o negro está na cadeia, ele é preto. Se o negro está na universidade, ele passa a ser branco. Se nós considerarmos a realidade hoje dos tribunais superiores no Brasil, nós podemos verificar tranquilamente que há uma presença de cerca de 18% de mulheres negras que ocupam cargos nessas instâncias, enquanto a representação de pessoas pretas está no 10%. Podemos tranquilamente dizer, inclusive, que há uma sobre-representação de mulheres negras nestes cargos. O segundo tema que nós podemos abordar é justamente o neoconstitucionalismo, uma teoria do direito que busca relativizar as suas normas e adaptá-las a partir da realidade de um contexto social. Essa linha, inclusive, é seguida pelo próprio novo presidente do STF, o ministro Barroso. Só que qual é o grande problema dessa situação? Quando nós colocamos ela dentro de um contexto social, político, econômico e principalmente ideológico em que nós estamos acostumados no Brasil, que é visto por um viés muito mais progressista, em que cada vez mais há uma interferência do poder judiciário nas instâncias de elaboração de políticas públicas, é normal que essa contabilidade criativa que nós citamos anteriormente passem a ser exigidas do próprio judiciário, fazendo daquilo com que os mesmos progressistas esperam quando escolhem os seus representantes para o Supremo Tribunal Federal. A escolha por uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal se dá principalmente pela tentativa de organismos internacionais e ONGs progressistas de buscarem uma representação baseada num simbolismo estereotipado, sem quaisquer conexão com a realidade e com os anseios da própria população brasileira. Uma mera tentativa de sinalização de virtudes está ocorrendo no Brasil. Agora confira comigo esse cenário. Imagina que Lula realmente cumpre esse desejo das organizações internacionais e escolhe uma ministra negra para o Supremo Tribunal Federal. Qual será a liberdade de atuação para esta ministra negra, se não se comprometer com uma agenda não jurídica, mas sim política, em dar àqueles que a escolheram uma atuação totalmente enviesada, buscando cumprir e saciar a sede de militantes de esquerda? Teses da esquerda política, como encarceramento em massa, racismo estrutural e até mesmo apropriação cultural, serão exigidas do comportamento dessa ministra negra ou simplesmente, caso ela não cumprisse, simplesmente seria chamada de capitã do mato e pintada de branco.